Fala pessoal, tudo bem com vocês? Rodrigo Caetano, o plano A, a ficha 1, a prioridade do Corinthians para ser o novo diretor executivo de futebol. Gabriel Moscardo, observado de perto pelo Paris Saint-Germain. Pode ter negócio. E mais sobre Matias Vinha, o lateral esquerdo pretendido pelo Timão. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Muitos assuntos nesse vídeo, então convido você a se inscrever no canal. Posto vídeo todos os dias aqui e convido você a participar. Basta se inscrever, ativar as notificações também é importante e muito obrigado pela sua audiência. Vamos falar do Corinthians, que já se movimenta nos bastidores, né, para o ano que vem, para a próxima gestão comandada pelo presidente recém-eleito Augusto Melo. E tem algumas novidades. Eu fiz um vídeo recente, inclusive, mapeando aqui os diretores executivos de futebol, que é o primeiro passo da nova gestão, definir um cara que vai contratar o restante. Essa é uma ideia, né, dessa nova diretoria. Não adianta você sair contratando, definindo as renovações, as reformulações, se passa muito pelo comandante da pasta, e o Augusto Melo deixou isso muito claro durante a sua campanha. Ele queria, digamos, delegar essa função a um tecnicista, a um especialista, a um conhecedor de mercado, não um aventureiro, não qualquer figura representativa que ficasse ali comandando o futebol, não, um cara que conhecesse do assunto. E bom, pelos nomes aventados, me parece que o Augusto Melo está indo no X da questão, em caras renomados e do alto escalão. A prioridade é Rodrigo Caetano, que é talvez o principal diretor executivo de futebol dos últimos tempos no futebol brasileiro. Ele rivaliza ali com o Alexandre Matos, os dois têm até perfis diferentes, mas o Caetano se valorizou tanto que ele também vem comandando equipes com um poder financeiro para poder contratar, né? Ele teve uma passagem recente pelo Inter, ele foi já diretor executivo do Flamengo, ele começa a sua carreira no Grêmio, acho que passou pelo Vasco também e agora está no Atlético Mineiro. E o Atlético nessa fase aí, né, com muito investimento, com os 4 R's lá que estão injetando dinheiro no Galo e tudo mais, ele tem contrato até o fim de 2026. Porém, a informação é que Rodrigo Caetano aceitou conversar. Vai ouvir Augusto Melo, quer ouvir a proposta do Corinthians, porque segundo o próprio Rodrigo Caetano, e ele revelou isso, ele, se precisar sair em janeiro, não há multa de nenhuma das partes. Então, mesmo que ele tenha contrato até o fim de 2026, há um acordo que a partir de janeiro de 24 ele pode se desvincular do Galo sem a necessidade do pagamento de multa. Ou seja, sendo um profissional de mercado, ele entende que o seu nome é valorizado e está vendo a procura, né? Por isso vai ouvir. O Alexandre Matos, ele também está posicionado no Atlético Paranaense, mas a questão é diferente. O contrato dele encerra no final deste ano. Mas no Corinthians, até onde eu sei, não houve procura. Ele está sendo mais vinculado nesse momento ao Internacional, que também está mudando a diretoria, né? Tem uma eleição daqui uma semana, o Corinthians já aconteceu, né, a sua eleição, curiosamente os dois times se enfrentam neste sábado. O Inter está mudando a diretoria e o Caetano já esteve lá recentemente, né? Então o Alexandre Matos é um cara mais pretendido. No caso do Corinthians, o objetivo é Rodrigo Caetano. E como ele se mostrou mais, digamos, disponível ou disposto pelo menos a conversar, existe uma grande possibilidade, porque o Augusto Melo não quer abrir mão de um nome como o do Rodrigo Caetano. E os outros, como a gente falou, o Thiago Escuro, por exemplo, está no Mônaco da França, o Marcelo Djan não tem um grande respaldo assim da torcida, da opinião pública, que está livre depois de ter trabalhado no Cruzeiro. O Paulo Pelaipe, que inclusive surgiram algumas informações aí, já disse para vocês, não foi procurado. Então, quando você afunila, você tem no Rodrigo Caetano a prioridade de contratação. E acho bem possível, viu, gente? A gente não pode cravar nada, evidentemente. O Galo está envolvido aí nessa reta final de campeonato, podendo até disputar o título, dependendo de resultados, ou então buscar a sua vaga no G4, que muda o planejamento, né? Se você fica no G6, fica no G4. Então, o Rodrigo Caetano, ele aceitou conversar depois do fim do Campeonato Brasileiro. Muito bem, Rodrigo Caetano seria um golaço. Eu, assim, conheço o Rodrigo desde que ele começou os seus primeiros passos como executivo. A função ainda não tinha toda essa badalação lá no Grêmio. E isso tem uma cota, viu, gente?
Isso é início dos anos 2000 e depois, né, ele foi trilhando o seu caminho. Hoje é um cara extremamente renomado no mercado do futebol. Vamos falar de Gabriel Moscardo. E a gente falava aqui na possibilidade dele acertar com o Chelsea da Inglaterra. O Neto, acho que chegou a noticiar que ele já estava vendido. E muitas informações davam conta de que o Chelsea realmente está desesperado atrás do Moscardo. Fez uma proposta, inclusive, de 20 milhões de euros no meio do ano e o Corinthians recusou. 20 milhões de euros. Porque é um moleque que, enfim, ainda tem um potencial de amadurecer e de se valorizar. Fez agora recentemente seu primeiro gol como profissional e tem apenas 18 anos. Mas ele é o cheque em branco do Corinthians, ele é a bola da vez, ele é o cara da fila para ser vendido, para o Corinthians poder fazer dinheiro. Então, se não for agora, pode ser agora nesse final de ano e pode ser no máximo, eu acredito, na metade do ano que vem. Mas vou dar o crédito aqui, o Jorge Nicola tinha dito isso inicialmente, que o Luiz Campos, diretor esportivo do PSG, viria ao Brasil para observar Gabriel Moscardo. Isso vai acontecer neste sábado. Ele estará na Neoquímica Arena para observar de perto Gabriel Moscardo. Estará presente na Neoquímica Arena observando e monitorando o volante do Corinthians, que pode ser jogador do time francês. E com isso, já há informação de que o Corinthians espera uma oferta do PSG, que gira em torno de 22 a 25 milhões de euros. Se chegar a esse valor, gente, esquece. Moscardo não passa nem o Natal em São Paulo, porque não tem como segurar. O Corinthians já segurou 20 milhões na metade do ano, chegando a 25 já era. Então, resta saber se essa proposta vai vir agora, se o Corinthians daqui a pouco negocia para mandar ali na metade do ano que vem, o que eu não acho muito interessante, porque o cara disputa o estadual, o início do brasileiro, o Corinthians não vai estar na Libertadores, então no máximo uma Sul-Americana, não acho interessante. Se vier a grana agora, pode liberar, infelizmente é a nossa realidade, pelo menos o clube vai ter caixa para poder ir ao mercado e fazer novas contratações. Se vier 25 milhões de euros, vai um abraço, né? Não tem muito o que fazer. A gente já falou aqui da despedida do Fábio Santos, né, que está cercada de emoção por parte do jogador, dos atletas envolvidos, de todo mundo que conhece o Fábio Santos, né? Vi várias postagens ao longo do dia na rede social, ele merece, né? Um cara muito querido por onde passou, pela imprensa, inclusive, né? A imprensa costuma bater muito, né, nos jogadores, a relação nem sempre é muito boa. Cara, vou falar por mim e pelos colegas também, né? O Fábio é um cara extremamente solícito, gente boa, nunca fugiu da crítica, sempre encarou tudo de frente e foi um jogadoraço, né, cara? Em termos de conquistas, em termos de liderança, em termos de entrega. Assim, a gente fica muito satisfeito em presenciar momentos como esse, né? O Fábio Santos está se despedindo e eu imagino, né, que vai ser um dia muito emocionante para ele, né? Se despedir no Corinthians, na arena, diante da torcida. Então, viralizou aí, né, a conversa que ele teve com o massagista do Ceará e o vozinho ali se emocionando, né, para cima dele. Eu fiquei consternado vendo aquela imagem para representar, né, o que o Fábio Santos representa, simboliza para o Corinthians. Para a gente fechar, mais um pouquinho sobre o Matias Vinha, aí, que é um jogador pretendido sim pelo Corinthians para a lateral esquerda. De novo, eu recebi algumas informações que eu não consegui checar efetivamente, então eu não posso avançar no processo da negociação. Eu não posso dizer para vocês que já está fechado, que já está assinado, que já está encaminhado. Eu ainda não posso, porque o que eu recebi foi isso, tá? Mas eu não posso confirmar para vocês, porque realmente faltam pontas para serem checadas. O que eu posso dizer é que sim, a negociação existe, existe uma tentativa. O Matias Vinha, que tem 25 para 26 anos, pertence à Roma e está emprestado até por mais um ano para o Sassuolo da Itália. Mas a ideia do Corinthians, que já se acertou com o jogador e com o staff do atleta, é negociar com a Roma o repasse desse empréstimo, porque é interesse do jogador. Ele prefere ser emprestado ao Brasil do que continuar emprestado ao Sassuolo. Então você interrompe esse contrato de empréstimo e aí a Roma cede por empréstimo com opção de compra o Matias Vinha para o Corinthians.
o valor gira em torno de 8 a 10 milhões de euros. É um valor acima de 40 milhões de reais, muito difícil para um lateral que o Corinthians já na sua arrancada da gestão Augusto Melo vá dispensar. Então, você pega ele por empréstimo e aí lá na frente se negocia, né? Enfim, dependendo da performance do cara. Ele não performou bem nas últimas 2 temporadas. Tem até um levantamento do SofaScore, tanto no clube quanto em seleção. Ele tem metade dos jogos que ele disputou como titular. Ele não tem, digamos assim, grandes números, mas é aquela velha história, né? De caras que muitas vezes batem na Europa, não conseguem performar e aqui no Brasil eles sobram. Das últimas impressões que tenho do Matias Vinha jogando pelo Palmeiras, eu acho que é um brilhante reforço, ainda mais para o que o Corinthians tinha na lateral. O Fábio Santos já no fim de carreira, ajudando como podia, mas infelizmente não conseguindo tanto. O Matheus Bidu, já falamos aqui, né, se tornando insuficiente em vários momentos, em outros com muito esforço, fazendo um jogo regular e tal. Mas assim, você eleva muito o nível ao trazer um jogador que já nos entregou performance aqui no futebol brasileiro, né? Você lembra muito bem, a gente viu ele sendo campeão paulista, campeão da Libertadores, sendo muito efetivo, num time muito bem ajustado. Então, é um status diferente quando você fala de um jogador desse nível, mesmo que ele não tenha performado muito bem na Europa. Mas a questão é, o Corinthians está tentando que esse empréstimo junto ao Sassuolo seja transferido para o Corinthians com opção de compra para que ele jogue aqui. Entre o Corinthians e o jogador, tudo certo. Falta realmente essa pendência com o clube que é detentor dos direitos do atleta, no caso a Roma da Itália. E aí, o que vocês acharam dessas notícias? Estão confiantes para o Timão 2024? Comenta aqui, inscreva-se no canal, não deixe de se inscrever e ativar o sininho, isso é muito importante para a gente. Obrigado pela audiência de todos. Até a próxima. Tchau!